A paz do Senhor, meu querido irmão e amigo, professor da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria chegarmos na aula de número 9, uma aula muito relevante. Fala sobre o perigo da indiferença espiritual. Nós estamos no dia 2 de dezembro de 2018 e o textual está em João, capítulo 15 e versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E a verdade prática declara: as palavras do Filho de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Eu chamo isso de pedagogia de Jesus. É aquela pedagogia que ele prega o que vive. Paulo seguia essa mesma ideia quando ele diz: aprendei de mim, que aprendi do Senhor, né? O que também aprendi do Senhor. Então, a pedagogia de Jesus é aquela pregação prática, né? E não simplesmente uma pregação teórica. E na prática não tem nada daquilo que fala. Você sabe que muitas vezes a gente se surpreende com pessoas que falam uma coisa, mas vivem outra. Isso é horrível. Mas a pedagogia do Senhor Jesus nos aponta para uma prática pedagógica que é viver o que prega. Muito bem. Vamos pensar um pouquinho em João 15, 14. Olha, o Evangelho de João é maravilhoso, né? Um evangelho assim, que vale a pena você se dedicar para estudá-lo. Mas para a gente entender esse contexto do capítulo 15, porque o nosso textual está entre os versículos 1 a 27, né, que é quando Jesus inicia no capítulo 15 dizendo que é a videira verdadeira. Mas para nós entendermos todo esse contexto, eu vou voltar um pouquinho. Em João 14, quando Jesus começa dizendo que na casa do meu pai há muitas moradas. Então, se você pegar João capítulo 14, versículo 1 e 3, Jesus fala sobre as moradas celestiais. Se você observar em João 14, 6, está a grande declaração do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa é a grande declaração do Senhor Jesus. Já em João 14, 9, 12, você vê versículos que expressam o relacionamento, a comunhão entre a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Então, é aquele questionamento de Tomé, quando ele fala: mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou há tanto tempo convosco. O que ele está dizendo? Que ele é a pessoa do Pai? Não. Que ele está em comunhão com o Pai. E que ele está ali para fazer a vontade do Pai. Mas Pai é Pai, Filho é Filho. Bom, a seguir, o Senhor Jesus, no versículos 16 a 21 de João 14, anuncia a vinda do Paráclitos, do Consolador, a vinda do Espírito Santo. E aí, nos versículos 23 a 27, você vai ver ele falar a comunhão entre ele e os seus discípulos. E o Senhor Jesus continua a dar as últimas instruções aos seus discípulos em João capítulo 15, onde está inserido o nosso texto áureo. Então, entre os versículos 1 a 7 no capítulo 15, Jesus fala que ele é a videira verdadeira e o Pai, uma outra pessoa, é o agricultor. E ele continua a apresentar a maravilhosa comunhão que ele tem com os seus discípulos até chegar ao nosso texto áureo, que é João capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então o Senhor Jesus declara: vós sereis meus amigos. Isso é muito extraordinário, porque nas religiões monoteístas, quando eu falo em religiões monoteístas,
Então eu estou falando de duas palavras gregas, né? Mono é um, único. E teísmo é divindade. Então monoteísta. Quando eu estou falando de religiões que têm uma única divindade, nesse caso eu estou falando do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Essas igrejas, essas denominações, essas religiões, aliás, para ser mais correto, essas três religiões são chamadas religiões abraâmicas ou religiões monoteístas. Mas se você fazer uma comparação no judaísmo, você vai perceber que o fiel não é amigo de Deus. Você vê que o fiel é servo de Deus. Então ele tem aquela, né, o sistema de oração, Baruch Hashem Adonai, né, bendito seja o Eterno. Então ele é bem criatura mesmo e Deus muito longe. O mesmo você percebe no Islã, onde o fiel é um escravo de Alá. Você pode observar que o muçulmano, quando ele vai fazer as suas rezas, as suas orações, ele coloca a testa no chão, as palmas da mão, os cotovelos, o joelho e as pontas dos pés. A posição é de servidão, é de submissão, é de escravidão. Então esses são os relacionamentos das outras igrejas monoteístas, das outras religiões monoteístas, que em termos culturais nós respeitamos. Já o cristão, diferentemente desse fiel judeu ou muçulmano, ele é amigo de Jesus, porque Jesus falou isso: vós sereis meus amigos. Então a gente tem liberdade de desenvolver essa amizade, essa comunhão com Jesus. Isso é maravilhoso e só tem no cristianismo, graças a Deus. Então o Senhor Jesus declara: vós sereis meus amigos. Então esta é uma aplicação da passagem anterior, quando Jesus então explica o caráter de amigos que deve ser aplicado aos discípulos do Senhor Jesus. Interessante isso, porque João 15,14, que é o nosso texto áureo, ele fala explicitamente: vocês, meus seguidores, vocês serão meus amigos. Mas qual é a condição disso? Se vocês fizerdes o que vos mando. Porque senão você não é cristão. Você pode ter aparência, pode ser um monte de coisa, mas essencialmente não é. E aqui ele propõe isso. O Senhor Jesus é o quê? Então é o modelo nosso. Então nós olhamos para o Senhor Jesus e nos esforçamos para seguir esse modelo do Verbo que se fez carne, do Filho do Deus vivo. Se os cristãos obedecerem o mandamento do Senhor Jesus, qual é o mandamento dele? Que ameis uns aos outros. O amor é, então, a base essencial da fé cristã. Eles terão profunda amizade e comunhão com o Senhor Jesus. Olha, veja que a amizade, ao contrário de filiação, não é um dom. A amizade não. Mas é o quê? É algo que cresce conforme a obediência ao mandamento. Então você vai orando, você vai lendo a palavra, vai crescendo essa amizade entre você e o Senhor Jesus. Então é um texto muito bonito no Evangelho de João, e há muitas passagens que o Senhor Jesus chama os seus discípulos como amigos. Isso é maravilhoso. A leitura bíblica em classe está em Mateus 21, 28 até 32. 28, 32 fala da parábola dos dois filhos. O primeiro, que o pai fala para eles para trabalhar, mas que ele, na verdade, fala que não vai, mas depois vai. E o outro que ele fala para ir trabalhar e ele diz que vai, mas não vai coisa nenhuma. Então, essa é a parábola dos dois filhos. Nós temos uma interação nessa lição que vai falar sobre o problema sério que afeta a educação familiar. E, inclusive, ele fala que há um problema na estrutura familiar no nosso país, e nós temos que estar atentos, porque muitas circunstâncias deve ser atribuído o problema da desestruturação familiar. E nós, pais, que somos os guardiões das nossas famílias,
Temos que estar atentos para não permitir que as famílias se desintegram, mas que haja ordem, disciplina, amor, respeito, etc. E depois dessa observação, nós temos os objetivos da lição de hoje. Interpretar a parábola dos dois filhos, alertar para os perigos de a prática não ser condizente com o discurso. Em outras palavras, fala uma coisa e vive outra. E 3, incentivar a prática da obediência. Então a introdução fala que a lição, o assunto base é a parábola dos dois filhos, que está em Mateus 21, 28, 32. O que diz a parábola? É isso, ó. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, arrependeu-se e foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, esse é o assunto da lição deste domingo, lição de número 9. Primeiro, interpretando a parábola dos 2 filhos. Bom, vou lembrar você de novo. Todas as vezes que aparece a expressão interpretando, eu chamo a sua atenção. A Bíblia não é de particular interpretação. Toda interpretação tem que partir da premissa de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em segundo lugar, nós temos que, obviamente, ler com percepção gramaticais. Não posso desprezar as regras gramaticais, dando a interpretação que vem na cabeça. Infelizmente, as seitas religiosas são assim. E tem muita igreja evangélica que está cometendo o mesmo erro por falta de temor de Deus. Porque você não pode pensar um versículo e sair falando de qualquer jeito, como se as coisas não são assim. A gente precisa ter temor do Senhor. Então, o contexto da parábola. A parábola traz à cena um proprietário em busca de trabalhadores para a sua vinha. Claro que o pai vai chamar os seus 2 filhos. Essa pequena porção bíblica, que cabe em poucos versículos, porque é o capítulo 21, versículos 28 a 32, então você vê o contraste dos 2 filhos. Um fala não, mas obedece. O outro fala sim, mas não obedece. O primeiro filho diz que não vai obedecer, mas no final arrepende-se. Ao passo que o segundo filho fala que vai obedecer, mas não obedece. O filho que diz que será obediente à vontade do pai, nessa parábola, então aponta-se para o povo de Israel, que não fez a vontade de Deus, conforme Romanos capítulo 10, versículo 21. Enquanto que o filho que diz que não vai obedecer, representa os publicanos e pecadores, os gentios, que por se arrependerem de seus pecados, têm o direito de entrar no reino de Deus antes dos judeus. Então os primeiros serão os derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros. Versículo 31. Ponto 2. O assentimento puramente verbal. Sabe que tem muita gente assim, que fala que confessa Jesus, mas é só da boca. Na vida dele não corresponde a essa aceitação. Em algumas versões, no texto grego, a ordem do pedido do pai aos 2 filhos aparece de maneira diferente ou invertida. Isto é, primeiramente o que diz que aceitaria, mas não aceitou, mas não fez. E depois o que diz que não aceitaria e aceitou, arrependeu-se e foi. Assim, o versículo 30, a resposta
eu vou, Senhor, que não passa de um assentimento puramente verbal do primeiro filho ou daquele filho que diz que ia, está aqui em contraste com a recusa do outro. Enquanto o outro falou não vou, esse falou eu vou. Porém, como já sabemos, apesar dessa concordância imediata do segundo filho em ir, na prática não valeu nada essa declaração. Por quê? Porque ele não obedeceu. Então valeu mais o outro que falou não, mas fez, se arrependeu e fez, do que aquele que falou que ia fazer e não fez nada. 3. A negação verbal. Então veja, nós estamos vendo primeiro aquele filho que disse sim, mas apenas numa perspectiva de aceitação verbal. Faz isso, filho? Faço, mas não faz. Agora a gente vai ver a negação verbal, que fala não, mas na prática faz, porque se arrepende. Então, apesar do primeiro filho oferecer ao pai uma resposta negativa, não quero, e de ser recusado a obedecer a ordem num primeiro momento, o texto esclarece como adversativa. Mas, então, seguida do verbo metamelomai, que ocorre apenas 5 vezes no Novo Testamento. Significa arrependeu-se. Então ele falou não, mas depois ele se arrependeu. Então o assentamento negativo foi verbal. Negativo. Ele falou não, mas depois ele se arrependeu e foi e fez. O quarto, uma adesão operativa. Então vimos que a mesma ordem do pai, a mesma ordem, provocou respostas adversas, diferentes. De fato, os dois representam de forma emblemática 2 tipos de atitudes, 2 tipos de escolha, 2 tipos de decisão. O primeiro deles representa a adesão operativa, precedida por uma negação que é apenas verbal. De forma inversa, o segundo tipo de resposta trata-se de um assentimento puramente verbal que não passa a ação. Então um fala não, mas depois se arrepende e tem fruto, dá resultado. O outro fala sim, mas não sai disso, não faz nada, né? Não materializa a decisão. Por isso, logo após contar essa parábola de Mateus capítulo 21, Jesus pergunta aos líderes judeus que estavam ali próximo: qual dos 2 filhos atendeu à vontade do pai? Versículo 31. É a pergunta dele. Qual dos 2 obedeceu, respeitou, atendeu à vontade do pai? Aí eles respondem de forma correta. O mestre então lhe diz que os publicanos e meretrizes entrariam antes deles no reino de Deus. Então o Senhor disse isso porque, da mesma forma que no caso dos filhos, ao longo do ministério de Jesus, incrivelmente, muitos publicanos, meretrizes e pecadores tomaram atitude de adesão operativa. Passaram boa parte de suas vidas negando verbalmente, mas se arrependeram e receberam o Senhor no coração. Agora, muitos ali, judeus devotos, que falaram sim para Jesus, não operaram, na prática não desenvolveram a fé. Só assim, tomando uma atitude de arrependimento, é que a gente cresce no reino de Deus. Então, o resuminho, a sinopse do tópico 1 é: a parábola dos 2 filhos mostra claramente que só pode participar do reino de Deus os que atendem ao chamado do Senhor e obedecem. Nós temos um subsídio exegético que foi tirado do comentário bíblico pentecostal, que é interessante. Você, professor, dá uma boa lida nele. Segundo tópico: quando as palavras não se coadunam com a prática, não bate com a prática. Então você tem teoria e prática. Quando fica só na teoria, então aí elas são palavras estéreis, porque não frutifica, não dá fruto, não brota. Quer dizer, fala. Olha, tem um texto na Bíblia do profeta que ele fala assim: esse povo me honra só com os lábios. Triste isso, né? A pessoa fala, Deus é maravilhoso, tudo, mas não vive nada disso. Então que Deus tenha misericórdia de mim,
de você. Que as nossas palavras não sejam estéreas, como foi daquele jovem filho que disse que ia, mas não foi nada, não foi coisa nenhuma. Diferentemente do tópico 2, que fala do arrependimento conduz à prática. Já aquele que falou que não ia, depois ele pensou, ele se arrependeu e foi. Então é isso que vale. Para haver o novo nascimento é necessário arrependimento. Precisa se arrepender dos seus pecados, da sua vida. Se arrepender daquele caminho e rever a sua postura. Então, o arrependimento conduz à prática. E, finalmente, 3 palavras e ações devem ser coadunar. Ou seja, devem estar ligadas, palavras e ações. Olha, São Francisco de Assis, se não me foge da memória, que é conhecido como um santo católico, ele uma vez disse: pregamos o Evangelho de todas as formas. Se possível, usemos também palavras. Se for necessário, usem palavras. Isso é sério. É um homem medieval, uma época diferente da nossa, mas ele falou uma coisa correta. Nós temos que falar do Senhor Jesus de todas as formas, porque aí tem a ver com palavra e prática, e não simplesmente em palavras. Tem um monte de gente falando, mas não vivendo o que está falando. E a ideia do Evangelho, a pedagogia de Jesus é essa: prática e teoria junto. Então você vive o que você prega. Essa é a proposta. Palavras e ações devem estar juntas, unidas, coadunar. Resuminho do tópico 2. Quando as palavras não condizem com a prática, quando a pessoa fala uma coisa e vive outra, um problema se instaura, pois a hipocrisia passa a imperar. Aí associa-se a palavra hipócrita. Em Mateus 23, Jesus chama os fariseus de hipócrita, porque eles falavam uma coisa, mas vivia outra. Isso é triste, né? 3. Um chamado a fazer a vontade de Deus. Primeiro, a impossibilidade da obediência da lei. As pessoas a quem o Senhor Jesus dirige essa palavra estavam de fato muito interessadas em obedecer à lei, já que apenas ouvi-la de nada adianta, como está escrito em Romanos 12:3. Contudo, elas não estavam igualmente preparadas nem para receber aquele a quem o próprio Deus enviará ao mundo, e muito menos para aceitar que a lei já havia cumprido o seu papel. Talvez as pessoas desconhecessem que não se pode praticar apenas uma parte da vontade de Deus. 2. A fé desobediente. Certamente que entre os que ouviram a parábola encontravam-se também muitos publicanos, que também não obedeceram, porque se alinharam aos religiosos. Eles estavam dispostos a receber algo de Jesus apenas, mas não estavam interessados em obedecer às palavras de Deus, os ensinamentos do Senhor. Porém, como vimos anteriormente, o verdadeiro arrependimento conduz à mudança de atitude. Então, a pessoa fala: eu aceitei a Jesus como meu Salvador, recebi, Jesus entrou na minha vida, então mudou seu viver. Então a sua vida mudou. Não há possibilidade da pessoa ter um encontro real com Jesus e a vida não está mudada. Tem alguma coisa. Não estou falando um processo de salvação, de processo de santificação. Estou falando isso. Estou falando a perspectiva, porque se Jesus entrou no seu coração, você tem uma nova percepção das coisas. 3. O discípulo faz a vontade de Deus. Esse é um dos elementos que produz, após eu realmente me arrepender dos meus pecados, o Espírito Santo começa a trabalhar que eu sou filho de Deus. E aí eu começo a ter um sentimento, uma mente de Cristo. Então muda, e muda muito. O resuminho aqui, a sinopse do tópico 3 diz: a nossa amizade com Jesus depende de fazermos a sua vontade. Então, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, lendo a palavra, orando, clamando para que o sangue de Jesus me purifique de todo pecado, eu estou desenvolvendo uma amizade com o Senhor Jesus. Há um subsídio pedagógico
tirado de uma pedagogia para a educação cristã, que eu sugestiono que você também leia, porque vai falar sobre processos pedagógicos. E, finalmente, temos as considerações finais. Por intermédio da palavra que estudamos, palavras dos dois filhos, que está em Mateus, capítulo 21, entre os versículos 28 a 32, precisamos compreender o perigo da indiferença espiritual. Porque isso é indiferença espiritual. Você fala o que vai fazer e não faz. Alguns pensam que podem confessar que amam a Deus com seus lábios e ao mesmo tempo vivem com o coração distante dele. Pensam que podem encontrar Deus sem Cristo. Outros há que supostamente vivem a lei, mas não querem receber a Jesus na sua plenitude. A obediência deve estar ligada à vontade de Deus. Para sair da indiferença espiritual, da mornidão espiritual, o ser humano precisa receber o impacto do Espírito de Deus. O que significa nascer de novo? A pessoa de Cristo separa de forma bastante clara a humanidade perdida, composta até mesmo por religiosos, por seguidores de religião, que dizem que fazem a vontade de Deus, que proclamam isso, mas não o fazem. Aqueles que serão admitidos no reino. Então, o caminho para a vitória é o arrependimento, demonstrando isso com a consequente mudança de atitude. Então, se arrependeu, significa que você não vai mais viver aquela vida. Muda a direção do erro para Deus, para as coisas espirituais. Isso é maravilhoso. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Que Deus continue abençoando sua vida, a escola bíblica dominical, onde você é professor, onde você participa. Que você tenha um domingo abençoadíssimo. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br, onde você pode baixar a lição e você pode compartilhar também esse vídeo. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.